Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui pela telinha da Rede Vida em mais um minuto de fé. E a palavra de Deus para hoje está no Evangelho de São João, lá no capítulo 6, a partir do versículo 44. Gente, a palavra é fonte de vida para todos nós. Quando a acolhemos e nos reorientamos, nos preparamos para os céus. Olha só o que nos diz a narrativa de João. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Que estas palavras do Santo Evangelho sejam fontes de transformação e restauração para as nossas vidas. Sejam lugar onde possamos extrair ensinamentos que podem fortalecer a nossa fé. Meu querido, minha querida, no Minuto de Fé, hoje, considerar esta fala de Jesus retomada pelo evangelista João é extraordinário. Por exemplo, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Você já parou para pensar que o contato que nós temos com nosso Senhor Jesus Cristo se dá exatamente pelo fato de que o Pai, pela força do Espírito Santo, nos conduz ao contato com nosso Senhor Jesus Cristo? E Jesus deixa claro, não que alguém tenha visto o Pai, mas como eu e o Pai somos um, então aquele que me vê, vê o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Depois Jesus se apresenta como alimento. E ele sinaliza nesta fala dele o que ele vai fazer depois com a instituição da Eucaristia. Ele faz referência ao que aconteceu no Antigo Testamento, quando Deus deu alimento para o povo faminto que atravessava o deserto. Ele vai sinalizar o acontecido do maná do deserto e dizer: agora a minha existência, aquele que comer e beber do meu corpo e do meu sangue, viverá eternamente. Olha só, Deus salvou o seu povo da escravidão do Egito e alimentou o seu povo para que não morresse de fome. Jesus se dá como alimento. O que ele faz antes da sua paixão, morte e ressurreição é instituir a Eucaristia como alimento para aquele que nele crê. Jesus está dizendo que quem faz a experiência de abrir o coração para acolhê-lo, ele diz que quem faz essa experiência se abriu aos desígnios de Deus Pai, se deixou orientar pelo Espírito Santo e por isso está em comunhão com o Pai no Espírito por Ele, que é pão da vida, que é pão do céu. Olha que interessante quando ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Esta fala de Jesus ainda não soa muito clara, mas ele evolui na informação. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Ele se derrama no madeiro da cruz para nos salvar e antes desse ato, ele se entrega na instituição da Eucaristia quando ele celebra a ceia com os seus seguidores, a primeira missa.
da qual hoje fazemos memória, porque ele disse: fazer isto em memória de mim. Então, minha gente, receber a Eucaristia, viver a vida interior da igreja, nos salva. Receber Jesus na Eucaristia é fonte de salvação para a nossa existência. Por isso é importante crer, confiar e esperar no Senhor. Mas também lembrar que receber a Eucaristia sacramentalmente deve ser da nossa parte uma consciência de que estamos em comunhão com os ensinamentos que Ele dá para reorientar nossas vidas. Então, a comunhão que eu recebo na missa deve ser expressão da minha consciência e adesão à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo seus passos, conforme nos é ensinado na vida da igreja. Deus te abençoe e que este minuto de fé seja alimento espiritual para a sua fé, para a sua vida. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.